governança, compliance e risco. E o que a gente imagina, né? O que é essa fase alimentar? Pode ir passando aí até formar a figura toda. Nós temos que ter um mapeamento da maturidade de governança da empresa, né? Nós temos que ter um mapeamento de como nós estamos em relação a compliance. E veja bem, gente, né? A gente tem que entender, né? Por que eu troco compliance e troco... Então, nós temos que entender onde é que nós estamos, o momento de governança, o máximo de compliance que a empresa está abarcando nos seus programas de compliance e integridade. E aqui, por que eu troco o GC pelo R? Porque a matriz de risco, na concepção de uma matriz de risco de alta probabilidade de acontecer com alto impacto, é que vai priorizar aquilo que a gente tem que fazer primeiro. A matriz de risco, além de dar aqui, ela te dá ali a tangibilizar, ela tangibiliza para nós aquilo que a gente tem que fazer. E a partir dessa priorização que a matriz de risco dá, você entra com a que você precisa fazer, tanto de governança e de compliance, no planejamento, aí você tem condição de você acompanhar e ir minimizando as coisas de uma certa forma, tá? Entra, tem que fazer parte, a matriz de risco, porque cada risco que tiver e tudo, nós vamos ter um indicador, nós vamos ter que fazer um projeto, nós vamos ter que trabalhar isso aí. Isso tem que fazer parte do planejamento para que as coisas aconteçam, né? O que é uma maturidade de governança, gente? Né? Aí a metodologia minha do Rossetti, nós analisamos uma empresa sob o ponto de vista de 8 P's. A questão da propriedade, vocês são uma empresa de capital misto, né? Está ali, pública ali, atende a uma 13.303, mas a propriedade, a coisa mais importante para nós né? A questão da coesão dos acionistas, quem é importante, como é que está ali a blindagem societária, entra governo, sai governo, como é que fica isso aí para a empresa estar na direção que precisa. Ela tem um objeto social, ela tem que atender esse objeto social, e isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa, né? Então, os governos passam e a empresa tem que ficar. E aqui eu estou olhando a coesão nossa, né? Tanto dos acionistas quanto das pessoas que estão ali no dia a dia, lidando ali os nossos funcionários de carreira ali, né? A gente trabalha sobre a questão de princípios, o quanto os princípios dentro da empresa, dentro de uma CAGES, está internamente compartilhado, externamente sancionado. A gente analisa a questão da capacidade, né? Ou ali do alinhamento, do planejamento estratégico da empresa, que é a questão dos propósitos. A gente analisa também como é que estão os papéis ali dentro, quem faz o quê, se as atribuições estão sendo bem definidas e tudo. E aqui, gente, esse papéis é uma coisa importante, porque com a pandemia mudou demais, que boa parte dos nossos funcionários, eles estavam ou ficaram em home office e tudo. E como é que tem? Se tem um P que está mudando e que precisa de uma chacoalhada, é o P de papéis por conta do home office. Então, é um dos P's que está todo mundo trabalhando, porque aquilo que fazia antes de tudo, as pessoas vão voltar, não vão voltar, como é que vai ser, como é que você vai... vocês vão remunerar as pessoas, como é que vai ser isso? Isso está sendo uma instância de governança, né? Porque é mais importante para nós a segregação de papéis, eles têm que estar definidos. E está tudo mudando, então é um momento que todas as empresas estão trabalhando muito a questão de papéis nas segregações de funções. A questão aqui é poder também, é um outro ponto que a gente analisa em governança, o que se eu perguntar para vocês assim, o que é definidor, né? O que define as pessoas subirem na CAGES? O que indica ou mérito? É a P de poder que a gente tem. O que a gente está privilegiando ali? O quanto os gestores, a gestão ali, a equipe está na questão, né? De o quanto eles ocupam o espaço, né? Os chefes ocupam os espaços pela competência que tem, ou o funcionário olha para eles e fala assim, gente, esse cara está aí porque faz parte do esquema, e se ele não tiver a competência, perde uma série de habilidade. Então, como é que é
a estrutura de poder de uma CAGES, né? Como é que as práticas são desenvolvidas ali, se elas são sistematizadas ou não, se elas estão de acordo com as melhores práticas ou não, ou na direção, né? O quanto as pessoas são cuidadas dentro da empresa, se tem uma coisa que hoje em dia, né, o gerenciamento do capital humano com a pandemia está sobre voz, e o quanto, né, esse aqui é a maturidade, o quanto a gente pode confiar que essa empresa vai estar viva daqui a 10 anos, é a perpetuidade. Então, a maturidade de governança é o primeiro G, eu tenho que entender como é que a empresa está aí, né, sobre esses pontos, para a gente ter minimamente uma telha que a gente possa, dentro dela, né, um pano de fundo para a gente poder falar de outras coisas. Nós aí também precisamos entender, cada um dos gestores que estão presentes ali tem que estar entendendo o seguinte: o meu processo, aquilo que eu faço, e faço muito bem, e tem que continuar fazendo porque eu sou o melhor. A minha área, esse processo eu tenho. Eu sou o melhor, eu analiso com os meus concorrentes, e não tem ninguém que nem como eu que faço isso com a competência. Eu tenho que ter uma estratégia de manutenção. Mas eu tenho aqueles processos também, pessoal, que a gente faz. A gente está na onda, mas tem gente que faz muito melhor do que a gente. É outra estratégia. E o que a gente tem que fazer no dia a dia para você? Você já está perdendo o jogo, vamos ter que correr atrás. Tem aquelas coisas que é o amarelinho, esse é o amarelinho que a gente tem, né? E tem aquela coisa que a gente considera o vermelho. O que é o vermelho para nós? É aquilo que você não faz e precisa fazer, porque o mercado já está exigindo, e principalmente aquilo que você faz, mas tem que deixar de fazer de qualquer jeito, porque não dá mais jeito. Depois muito conta a coisa. Então, a gente precisa ter essa noção, né, de como é que nós estamos em relação a essa maturidade de governança e de processo. E aí a gente fala, né, o Fernando falou muito bem da área de conformidade, e aqui eu já jogo, nem vou ousar entrar no campo dele, mas simplesmente lembrar que uma empresa como a CAGES, quando a gente fala em conformidade, nós estamos falando de no mínimo 9 campos. E qual que é o recado aqui, né? Qualquer pisada no tomate que qualquer um de vocês deem, vocês estão com processo civil criminal, respondendo pessoa física, vocês estão com bens bloqueados e vocês estão ali respondendo a processo e às vezes pode até ser preso. Então, a resposta é o seguinte: existe nossas leis, nós somos ali, né? Existe aí os campos de compliance. O recado é que qualquer um desses campos, qualquer gestor da CAGES ou eles podem estar dentro dessa situação, com bens, isso que a gente já falou, porque a Lei 12.846 deixa isso muito claro, desde 2013, e entender o seguinte, porque tem gente que acha que é só o anticorrupção. E o que a gente fala aqui, conformidade legal, são todos. Uma pisada de tomate no I-social de vocês, na lei ambiental, concorrencial, tributário, então, financeiro, vocês estão no sal, tá todo mundo no sal. E agora vem a LGPD aí, que você tem uma coisa que vocês mexem com dado de cliente o tempo inteiro. Então, é um rolo atrás de rolo, é uma estrutura que não dá para você deixar para amanhã. Tem que encarar isso. Não é a empresa encara, é a obrigação da empresa, mas nós, como gestores, nós temos que estar. Qualquer um de vocês aí, gente, tem que pensar, olhar para um quadro desse meu aqui e falar assim: qual é desses campos que é o mais vulnerável? Aquele que pode machucar meu CPF, porque é questão de CPF, não é CNPJ mais. Compliance é uma responsabilidade pessoal aqui. A questão da LGPD. Gente, se eu não tiver uma estrutura bem montada de compliance, para estruturar a compliance dentro da minha empresa, vocês podem esquecer que o LGPD de vocês vai ser frouxo. E se você não tiver um LGPD muito forte, você não vai sequer entender a questão que vem aí, que é a arena da próxima produtividade, da competitividade agora, que é a arena da cybersecurity. Então, é uma coisa, se você não fala em cybersecurity, se você não fala em LGPD, se você não fala em LGPD, se você não tiver minimamente uma estrutura de compliance. E aí a matriz de risco, né? A matriz de risco, por que ela está atrás, né? Vamos lá. Porque o que é racional de risco?
aquilo que tem alta probabilidade de acontecer com altíssimo impacto negativo na sua empresa. É o pretinho aqui. Se você conseguir imaginar isso, o que a gente tem? A gente conseguir visualizar isso, você tem alguma coisa que você tem que fazer sim ou sim. Porque qualquer coisa ali você tem que fazer, você tem que minimizar o impacto dessa encrenca. E a matriz de risco, ela vai te priorizando aquilo e tangibilizando aquilo que você tem que fazer de melhor. Tá? De mais rápido, porque isso ali é a forma de você tangibilizar e priorizar o que você tem que fazer. Você tem milhares de desafios em governança, milhares de desafios em compliance e tal. O que eu faço primeiro? Tem que jogar numa matriz de risco. Aquilo que cair no pretinho aqui, alta probabilidade de acontecer com alto impacto negativo na vida da empresa ou na sua, você tem que bloquear isso de qualquer jeito. Isso aí é um indicador que você tem que estar acompanhando, isso é um projeto que você tem que estar fazendo. Acontece que a Lei 12.846, essa que é considerada, né, que é a nossa lei de compliance, ela diz o seguinte, ela é danada, ela é desgracenta, gente. Por quê? Porque ela, além de responsabilizar a empresa, além de responsabilizar a pessoa física do administrador ali, ela também responsabiliza a empresa sobre qualquer pisada de tomate que, por exemplo, qualquer stakeholder faça. Então, você contrata um transportador, está com um produto seu, acontece um desastre com esse transportador. A empresa é corresponsabilizada. E essa lei, ela força as empresas a mapear aqueles stakeholders mais críticos dela para colocá-los, né, no mesmo nível de compliance dele. Porque se ele pisar no tomate, ele leva a credibilidade e a imagem da empresa junto. E a empresa hoje não pode prescindir disso. Uma ArcelorMittal, uma siderúrgica brasileira, né, aqui atua no mercado brasileiro, ela simplesmente monitora 15 mil fornecedores por ano, porque ela descobriu o fornecedor é o que pode mais arranhar a minha imagem e a minha credibilidade perante o mercado. Então, nós estamos ali, vem todo um processo e tudo ali. Então, esse negócio da gente ter que mapear os mais críticos, né, significa que a gente tem que ter uma política de relacionamento com eles. E quando a gente entra mapeando aquele stakeholder mais crítico, a gente entra num segundo direcionador. A gente sai, porque no GCR, gente, eu estou com a imagem aqui, a visão minha é olhar para o umbigo, é blindar a empresa sobre o ponto de vista de compliance e tudo, que eu não posso deixar, porque os gestores vão ser presos, essas coisas todas. Eu olho para dentro da empresa. Agora, como a lei exige você mapear aqueles stakeholders mais críticos, quando você começa a olhar para fora, você já entra no segundo campo aí, que é do ASG.